Então nós começamos a falar sobre a carta à igreja de Esmirna. Hoje vamos terminar esta carta, porque ainda há algumas lições para aprender. Vamos ler aí na folha. Temos ainda mais algumas lições importantes do que o Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna, no Apocalipse. Ele disse: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A próspera cidade de Esmirna tinha uma grande e influente população judia, da qual muitos líderes religiosos se aliavam a Roma para perseguir os cristãos. Estes religiosos se gabavam de ser o povo da aliança, os escolhidos de Deus, mesmo depois de rejeitarem o Salvador e terem sido rejeitados por ele em sua hipocrisia. Por isso Jesus se refere a estes falsos como sinagoga de Satanás. Veja, os judeus ali em Esmirna, que era uma cidade portuária, nós mostramos a foto da cidade para vocês semana passada, e essa cidade era muito rica. E ali estavam os judeus também fazendo seus comércios. E os líderes religiosos, os líderes da comunidade judaica, se unia ao Império Romano para perseguir os cristãos, usando da sua escolha de ser o povo escolhido, porque Israel foi o povo escolhido de Deus, de fato, mas eles esqueceram que ser escolhido por Deus, mas não escolher a Deus, não adianta nada. Não adianta você ser escolhido por Deus e não escolher a Deus. Eles eram o povo escolhido, mas não escolheram a Deus, não escolheram obedecer à voz de Deus. E essa é a diferença dos escolhidos. Quando uma pessoa de fato é escolhida, ela ouve a voz de Deus, ela pratica a palavra de Deus. A religião não é o suficiente para garantir a sua salvação. Deus não pergunta a ninguém e nem vai perguntar na porta do céu qual era a denominação que a pessoa se pertencia. Ele não vai perguntar isso. Deus não se importa com que denominação, de onde você veio, qual denominação. Ele quer saber se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é real, é prática, é bíblica. É isso que ele quer saber. Se você realmente crê na palavra de Deus. E aqueles judeus não somente não criam, não praticavam as palavras de Deus que eles tanto sabiam, eram doutores da lei, não somente eles não praticavam, como também tinham rejeitado o próprio Senhor Jesus, tinham rejeitado o Filho de Deus. Por isso perseguiam os cristãos. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, porque eles eram cegos. A religião cega as pessoas. Os judeus, que até hoje esperam o Messias, na altura, eles estavam tão cegos com as suas tradições, com os seus rituais, que Jesus, o Filho de Deus, o profeta de quem Moisés falou, de quem Isaías falou, de quem vários profetas falaram, Jesus estava ali diante dos olhos deles e eles não enxergaram, eles não viram. Sabe por que eles não viram? Porque eles estavam cegados por duas coisas. Cegados pela religião. A religião cega as pessoas. Sabe por que a religião cega? Porque a religião traz uma sensação de dever cumprido com Deus. A religião cega as pessoas, por quê? Porque quando a pessoa vai na igreja e ela cumpre ali o seu ritual religioso, ela sai sentindo,
eu cumpri a minha parte com Deus. Cumpri. Então a religião dá essa falsa sensação de dever cumprido para com Deus. Você vai à igreja, você ora, você faz as suas rezas, você dá as suas ofertas, dá os seus dízimos, você faz as suas obras de caridade, então você pensa, fiz a minha parte com Deus. Quantos de nós aqui, antes de sermos convertidos, íamos à igreja e praticávamos exatamente isso, a religiosidade. Domingo de manhã a gente estava na igreja, louvando a Deus, entre aspas, servindo a Deus, cumprindo o nosso dever com Deus, e o resto da semana servindo o diabo. É ou não é verdade? Mas quando alguém perguntava, qual a sua religião? Eu sou A, eu sou B, sim, eu creio em Deus, sim, sou cristão, sou isso, sou aquilo. Por que a gente falava isso? Porque a religião nos enganava. A religião traz o falso senso de bem-estar com Deus. E isso é enganoso. A religião não existe nada mais diabólico nesse mundo do que a religião. Inclusive a evangélica. Não existe nada mais diabólico do que a religião. Todas as religiões. Todas. Porque religião é um sistema humano para fazer o ser humano se sentir como se tivesse o seu dever cumprido para com Deus. Faz lá o teu ritual, acende a tua velinha, faz a tua caridade, coloca o teu deusinho na parede, coloca alguma coisa pendurado no retrovisor do carro, faz alguma coisa, coloca a coisa no pescoço, pronto, você está cumprindo o teu dever religioso. Mentira, mau caráter, trair a mulher, nada disso importa. O que importa é que você está cumprindo a sua obrigação na igreja. Então, Jesus repreendeu aqueles judeus e chegou a chamá-los sinagoga de Satanás. Porque isso é de Satanás, é diabólico. A religiosidade é diabólica, ela cega as pessoas, como eu falei, por duas razões. Primeiro, pela razão do senso de dever cumprido para com Deus, que não cumpre coisa nenhuma. E segundo, pelo poder, no caso dos líderes religiosos, pelo poder. Porque a religião traz poder. Pode ver, na história das religiões, você sempre vai ver a religião no leito com os líderes, as autoridades. Você sempre vai ver a religião com as autoridades. Sempre vai ver isso. Porque os líderes religiosos também desfrutam de poder. Então o poder cega a pessoa não quer abrir mão do poder. Por que eles entregaram? Por que os líderes religiosos da época de Jesus entregaram Jesus para o Império Romano? E disseram para Pilatos, crucifica, crucifica. Por que eles que agitaram a crucificação de Jesus? Porque Jesus estava crescendo, os seguidores de Jesus estavam crescendo. Eles pensaram logo assim, vai roubar do nosso pirão, o nosso pirão vai diminuir. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? O nosso pirão vai diminuir, o nosso bolo vai ficar menor. Então não, a gente não quer dividir o bolo com ninguém, o bolo é só para nós. Então crucifica esse aí. Sempre foi assim com as religiões, sempre. Isso não era só na época de Jesus não, isso continua sendo ainda hoje. Sinagoga de Satanás, Jesus disse. Para ser escolhido, meu amigo, você tem que ouvir a palavra de Deus, não adianta ser religioso não. Note que assim como Jesus tem sua igreja neste mundo, Satanás também tem a sua. E esta igreja satânica não é aquela que abertamente se declara assim, porque tem igreja de Satanás, não tem? Que tem lá claramente, igreja de Satanás. Não é essa que Jesus está falando, não. Essa aí não vai enganar ninguém. Essa aí é só para aqueles que são assumidos, eu quero o diabo mesmo. É só para esses. Essa não é a igreja que Jesus está dizendo aqui, sinagoga de Satanás, não. A sinagoga de Satanás são outras. Ele diz assim, está escrito assim, as principais igrejas satânicas são aquelas que se dizem escolhidos de Deus e não o quê? Como ele disse lá, os que se dizem judeus e não o são. Quer dizer, são aqueles que se dizem de Deus, mas não são.
quer dizer, os falsos, os hipócritas. São igrejas que têm a aparência de cristãs, mas na verdade perseguem os verdadeiros cristãos e promovem doutrinas que desviam as pessoas da mensagem pura do verdadeiro evangelho. Satanás promove seus interesses, envergonha o evangelho diante da sociedade e dá causa para o mundo debochar da igreja de Jesus, que é apresentada de forma caricata. Jesus disse ao anjo de Esmirna que está ciente desta blasfêmia. Com certeza, tais blasfemadores não ficarão impunes. Amém? Então, a igreja, a sinagoga de Satanás, são igrejas aparentemente cristãs, têm aparência cristã, mas na sua prática perseguem os verdadeiros cristãos, perseguem os que são da fé ou trabalham contra a verdadeira fé. Trabalham para manter as pessoas religiosas envolvidas na religiosidade, mas não conhecerem a verdadeira fé. Então, você tem que ter o quê? Sabendo disso, você tem que ter o quê? Você tem que ter olhos espirituais. Você tem que ter o Espírito Santo para você ter sensibilidade. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós não somos os únicos perseguidos, mas quando a gente fala de perseguição, a Igreja Universal pode falar com conhecimento de causa, porque se há uma coisa que nós sabemos a respeito é perseguição. Você vê que nós não passamos o nosso tempo perseguindo ninguém, só o diabo, só as obras dele. Mas nós não passamos o nosso tempo perseguindo igreja, fazendo guerra de igreja, nós não passamos o nosso tempo fazendo isso, nós fazemos o nosso trabalho. Mas quantas igrejas você conhece, quantos líderes religiosos você já ouviu que desce o pau na gente? Por quem? Por que eles se preocupam tanto com a gente? Por que eles se preocupam com a gente e não com os perdidos, com os que estão nas mãos do diabo? Por que eles atacam o nosso trabalho? Por quê? Você tem que decidir, você tem que concluir por você mesmo. Porque o nosso trabalho tem sido salvar os perdidos. Nós é que estamos lá na televisão, no rádio, nas ruas, nas prisões, em todos os lugares desse mundo, nós estamos lá colocando a mão na massa, fazendo o trabalho sujo, tirando as pessoas da mão do diabo. É isso que você viu aqui hoje. Que eles não querem fazer. Eles não querem fazer, mas criticam, atacam o nosso trabalho. Então, quem que está realmente fazendo o trabalho de Deus e quem que está fazendo o trabalho do diabo? Então, os da sinagoga de Satanás, os que se dizem que são de Deus e não são, eles sempre vão trabalhar para perseguir os que são. E você tem que ficar atento. Então, você tem que ter o Espírito Santo para você discernir. Você ter discernimento. Não é você acreditar em mim, não é você acreditar no pastor A, B ou C, mas você ter discernimento do Espírito para perceber, peraí, por que esse pastor está de briguinha, de guerrinha contra a igreja? Está me entendendo? Sim ou não? Por que esse pastor, ele é tão bonzinho? Por que esse pastor é tão bonzinho, ele chora? Por que esse pastor, ele quer tanto agradar o povo? Por que ele não fala a verdade para o povo? Por que ele não fala do pecado? Por que ele não fala das coisas erradas? Por que ele não fala do diabo? Por que ele não fala das coisas desagradáveis, mas que são verdadeiras para libertar o povo? Porque a verdade é que liberta. Por que esse pastor está só preocupado em falar o que agrada as pessoas? Por quê? Você tem que questionar isso. Porque o verdadeiro evangelho tem coisas boas que a gente gosta de ouvir, como está lá, como a gente falou há pouco, Salmo 91, o Senhor é o meu esconderijo, nenhuma praga chegará à minha tenda, etc. É maravilha, que beleza. Mas aqui também fala de coisas que não são tão agradáveis. Fala da mentira, fala do pecado, fala da prostituição, fala do homossexualismo, fala do adultério, fala do roubo, fala da oferta, fala do dízimo, fala de você morrer para si,
fala de você não ser amigo desse mundo, e de ser amigo de Deus e inimigo do mundo, fala de um monte de coisa aqui. E as pessoas hoje nas igrejas são ensinadas, infelizmente, só a parte agradável. Só a parte, meu irmão, você vai vencer. Meu irmão, Deus é amor, tudo é amor, tudo é maravilha. A igreja de Deus fala do evangelho completo. Você tem as bênçãos, mas você tem também um preço a pagar. Você tem o sacrifício a fazer. E você vê que se há uma coisa que irrita as igrejas, muitas igrejas por aí, é quando a gente fala de sacrifício. Porque quem não sacrifica não quer ouvir falar de sacrifício. Sim ou não? Sim ou não? Não quer ouvir falar. Porque fica mal para ele, né? Logo expõe a falta de sacrifício dele. Mas enfim, vamos continuar aí. Jesus continua dizendo para a igreja: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Veja, é o diabo, não é a autoridade, não é a polícia, não é o político, não é o religioso, é o diabo usando essas pessoas. Lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Temos de ser destemidos no meio das perseguições e aflições. Tirar força das fraquezas. As tribulações vêm para nos provar. As tribulações vêm para nos provar. Mas toda prova tem um vencedor. Jesus dá um alerta sobre uma tribulação de 10 dias, que provavelmente se referia a um período de intensa perseguição que estava por vir, ali na igreja de Esmina. Temos de estar preparados para o quê? Para estes períodos. Como cristãos, sabemos que a perseguição contra a nossa fé é constante, sempre vai haver. Mas sempre haverá também momentos de pico, quando os inimigos da fé se levantarão com toda a força para nos aniquilar. Permaneçamos firmes, sabendo que esse período irá passar. Amém? Jesus falou 10 dias, quer dizer, vai passar. São 10 dias, mas vão parecer como um ano, vão parecer como 10 anos, mas são 10 dias. Quem passar pela prova, sendo fiel até a morte, sairá vencedor e receberá do Senhor Jesus a coroa da vida. Então presta atenção, a igreja sempre vai passar por perseguição, sempre. Nós falamos semana passada, quem quiser seguir Cristo piedosamente será o quê? Perseguido. Então isso é garantido, mas há os picos de perseguição. Haverá sempre os picos, os momentos de intensa perseguição, quando se levantarão com toda a força, porque de tempo em tempo o diabo dá as suas investidas para aniquilar a igreja, para derrubar a igreja, para sacudir a igreja. E Deus permite, Jesus permite isso. Assim como quem sacode a bananeira e as que estão maduras, acontece o que com elas? Elas caem. Assim Jesus permite que a igreja seja sacudida em momentos de intensa perseguição, para que aqueles que não são da fé, que não estão realmente na fé, não são de Deus de verdade, saiam fora, para que seja purificado, fique limpo. Você sabe que tudo produz lixo, e se a gente não tira o lixo, a gente não se renova. Você tem que tirar o lixo de casa. E Deus também trabalha para tirar o joio da igreja, e nada tira mais o joio da igreja do que perseguição. Então você que é de Deus, você que se julga de fato de Deus, esteja preparado. Perseguições grandes e fortes vão vir. Vão vir. Na história da Universal, você que já está com a gente há muitos anos, você sabe, você pode até lembrar a perseguição de 92, a perseguição quando o bispo Macedo foi preso, quando a Globo se levantou, os jornais se levantaram. Foi um inferno, quando membros da Universal, só de ser da Universal, eram atacados na rua, eram apedrejados na rua. Aconteceu isso. Mas aquilo foi bom para nós,
porque aquilo trouxe amadurecimento, força, e você tem que ter essa visão. Jesus fala para a igreja: não temas pelo que hás de padecer, amém? Não temas. Ele sabe que aquilo vai fazer bem para quem for fiel até a morte. Vai ser bom para você, porque quanto mais você passa, mais invencível você se torna. Pode vir o que vier, que você, isso daí já estou acostumado. Então, concluindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para quem enfrentava a morte todos os dias, por causa da fé, um consolo e uma garantia: não sofrerá o dano da segunda morte. O que é esta segunda morte? A primeira já conhecemos. Todos os dias, nos cemitérios deste mundo, familiares e amigos se despedem de alguém que sofreu a primeira morte, enquanto seu corpo desce à terra. É a morte física que eu, você e todos, salvos e perdidos, sofreremos. A segunda morte, porém, é a espiritual, da qual o Senhor Jesus mesmo falou no final do Apocalipse, lá no capítulo 20 e versículo 14. Ele disse: e a morte e o inferno, a primeira morte, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Mais tarde você vai saber a diferença entre inferno e lago de fogo, amém? Porque o final das pessoas perdidas não vai ser o inferno, não, vai ser o lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo, tá? Como você vê aí, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o que? A segunda morte. O dano da segunda morte não será sentido no corpo, e sim na alma do perdido, quando esta for lançada no lago de fogo pela eternidade. E diga-se de passagem aqui, não será por escolha de Deus que isso acontecerá, porque alguns dizem assim: como pode um Deus que é amor lançar as pessoas no inferno? É ou não é? Você já deve ter ouvido falar isso. Mas não é Deus quem vai lançar, não é Deus que escolheu isso, foram eles que escolheram. Ao contrário, Deus vem fazendo isso, para que isso seja evitado, para que essa segunda morte seja evitada. Ele mandou o seu Filho aqui para dar a oportunidade da salvação, para que as pessoas não acabem no lago de fogo, não passem pela segunda morte. Mas, infelizmente, muitos não querem, a maioria não quer. Então não é por escolha dele, mas por escolha delas. Quem rejeitou Jesus em vida, por que teria de viver com ele na morte? Você rejeitou Jesus em vida, aí quando você morre, você quer morar com Jesus? Faz sentido isso? Não. Você rejeitou Jesus em vida, então em morte você não vai morar com ele. Isso é lógico e justo. Agora, quem escolheu viver com Jesus, quem aceitou Jesus em vida e viveu a sua vida esperando e olhando para o dia da salvação, este sim, quando vier a primeira morte, ele será recompensado com a vida eterna e estará para sempre na presença do seu Senhor. E não sofrerá o dano da segunda morte, que é lançar a alma no lago de fogo. Esta morte é a que você deve se preocupar. Esta é a morte, porque essa não tem alívio. A primeira morte, o corpo vai para a terra. O corpo vai virar pó. Veio do pó, vai voltar para o pó. Mas a alma é que você tem que definir o destino dela. A alma eternamente separada de Deus e no lago de fogo significa a segunda morte. E Jesus disse: você que vencer, ele disse, quem vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ele vai poupar você. Amém? Então,
Os salvos, porém, os vencedores, não serão tocados por ela. Estes serão agraciados com a vida eterna na presença do Senhor, a quem fielmente serviram até a primeira morte. Amém?